Olá, gente, bom dia. Eu me chamo Manuela e faço parte do grupo que vai falar sobre os agrotóxicos na alimentação dos brasileiros. Esse grupo é composto por Gustavo, Gabriele, Geraldo e Ana Júlia. Os agrotóxicos são produtos utilizados na produção da maioria dos alimentos aqui no Brasil. A função dele é eliminar insetos e ervas daninhas nas plantações. Também são chamados de defensivos agrícolas ou agroquímicos. Então, não se espante se escutar algum dos termos anteriores. Não há evidências conclusivas sobre o efeito do consumo dos alimentos produzidos com agrotóxicos e o risco de câncer. Contudo, há evidências científicas que apresentam os danos causados por esse produto na população, principalmente nos trabalhadores e nas comunidades rurais e também no meio ambiente. Se vamos falar na parte dos trabalhadores, a gente tem que levar em consideração que muitos aplicadores desse pesticida, né, também não trabalham para empresas grandes. Então, às vezes, eles fazem as aplicações desse tipo de veneno clandestinamente. Então, às vezes, não tem a devida proteção, às vezes pode gerar algum tipo de risco para a sua própria saúde. E se formos levar em consideração das comunidades rurais, a maioria das pessoas que trabalham com esse tipo de pesticida moram perto dessas fazendas, digamos assim. E acaba gerando doenças, por ter algum tipo de reação alérgica a esse produto também, e fora isso o consumo, né, de um modo em geral. Se formos falar também do meio ambiente, a gente tem que levar em consideração o ecossistema dos animais, né? Porque, querendo ou não, são insetos e os insetos também precisam comer, precisam ter seu lugar no ecossistema e eles são tirados por meio desse pesticida. Então, às vezes, acabam gerando um desequilíbrio nisso tudo. Bom dia, gente. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, os brasileiros anualmente consomem de 5 a 7 litros de agrotóxicos durante o ano, tanto na água, tanto na comida. E é quase inevitável que esses resíduos de agrotóxicos da produção agrícola cheguem na mesa do brasileiro. E segundo a diretora executiva da PAN, um grupo que promove a agrícola orgânica nos Estados Unidos, Krisha Schaffer, que é muito difícil avaliar se em níveis seguros o consumo de agrotóxicos, mesmo em níveis muito baixos, pode ter impacto na nossa saúde, e isso varia muito de cada produto químico. O uso de agrotóxicos no Brasil se iniciou em 1970. Começou com a supervisão da PNDA, que é o Programa Nacional dos Defensivos Agrícolas. Com os avanços tecnológicos, a produção agrícola teve uma alavancada, né, o avanço da tecnologia. Aí surgiu agrotóxicos, produtos para, né, alavancar a produção agrícola. E desde 2008, o Brasil é considerado o produtor e consumidor, o maior produtor e consumidor de agrotóxicos no mundo. Aí, segundo a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, os principais fatores que contribuíram com este panorama foram a escolha por um modelo de monoculturas voltado à exportação e uma série de políticas com redução de isenção de impostos, incentivando cada vez mais o uso de pesticidas em laranjas, abacaxis, couve, uva e alface, por exemplo, são alimentos in natura com maior número de resíduos com potencial e risco agudo para o consumidor, segundo a Anvisa. Então, que é responsável por esse tipo de análise aqui no Brasil? O último levantamento que a mesma fez foi em 2016, se concentrando nesses alimentos menos processados. Estudiosos e pesquisadores do assunto notam que os limites máximos de resíduos tolerados, ou seja, o LMT, no Brasil, são bem mais altos do que na União Europeia. Conforme um estudo feito em 2017, para o uso de glifosato na soja, por exemplo, o Brasil aceita uma quantidade de resíduos 200 vezes maior. Uma forma boa de minimizar os riscos causados por alguns agrotóxicos é lavando bem os alimentos em casa. Porém, se a vida fosse assim, seria bem fácil.
mas alguns produtos químicos entram nas células das plantas, então é bom ficar esperto com o consumo de alimentos que contêm agrotóxicos. Se tiver a opção de um produto que não tem agrotóxico, prefira ele, né? Prefira comprar ele. Algumas pesquisas e decisões judiciais associam os agrotóxicos a doenças como o câncer, por exemplo. E, por outro lado, temos as indústrias de agroquímicos e agências reguladoras dizendo que, em limites baixos e aplicações nas plantações conforme a lei, né, os agrotóxicos são seguros para a saúde humana. Assim, aconselha-se dar preferência ao consumo de alimentos orgânicos e agroecológicos sempre que possível. Além de serem mais saudáveis, contribuem para a preservação do meio ambiente e para a valorização da agricultura familiar de base agroecológica e orgânica. Se não for possível, siga as seguintes orientações. Selecione frutas, legumes e verduras da época na hora do campo. Além de possuírem menos resíduos de agrotóxicos quando colhidos na época certa, eles são mais baratos, nutritivos e saborosos. Opte pelos alimentos da sua região, pois além de valorizar os agricultores familiares locais, os alimentos que percorrem longas distâncias normalmente são pulverizados pós-colheita e possuem um alto nível de contaminação por agrotóxicos. Evite o consumo de alimentos ultraprocessados, pois também podem apresentar resíduos de agrotóxicos na sua composição. E não se esqueça de sempre diversificar os alimentos da sua alimentação. Llegó la hora de mimir.